Você me apresentou há pouco na secretaria uma série de projetos e formas de atuação que você está tomando para que a cidade assuma um potencial inovador, também trabalhando no conceito de novas empresas, startups que estão sendo desenvolvidas e que você cria todo um processo de inserir essas startups para esse mercado novo de inovação. Isso. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Joinville tem um problema grave de adensamento urbano. A ONU Habitat, na literatura, ela fala que cidades sustentáveis precisa ter 250 habitantes por hectare. Joinville tem só 28. Então, essa baixa densidade traz para nós, gestores públicos, desafios enormes, né? Então, a cidade muito espalhada, ela naturalmente vai ter como principal modal de transporte o transporte individual. E a gente tem como reflexo imediato a falta da mobilidade. Essa cidade que tem um território enorme, uma baixa densidade, dá uma dificuldade enorme de você financiar saneamento básico. Então a gente tem 33% só da nossa cidade saneada. Você eleva o número de escolas, postos de saúde, você precisa gastar com infraestrutura básica, então tudo isso é muito difícil, né? Para você ratear a infraestrutura básica, que é asfalto, saúde, educação, mobilidade, segurança pública, você precisa ter 250 habitantes por hectare. A gente tem só 28. Então a gente não tem dinheiro suficiente para entregar a qualidade de vida para todo mundo, né? Então a gente precisou rever a nossa política de urbanismo, coisa que é assunto recente de 3 anos atrás. Agora em janeiro completou 3 anos. E a gente tem revisto toda a política. É como se a gente tivesse jogado fora tudo que a gente construiu e reconstruído do zero uma política de adensamento, para Joinville adensar e conseguir ratear o custo dessa infraestrutura básica. E isso significa dizer que a gente vai precisar ter um perfil econômico que ocupe menos espaço físico e que tenha capacidade de verticalização, né? E esse perfil econômico é esse pano de fundo de inovação que a gente tem feito até aqui. E para isso a gente optou por fomentar iniciativas, né? Quando a gente foi a campo perguntar para as grandes empresas da área da inovação o que ela precisava para vir para Joinville, nenhuma delas disse que precisava de incentivo fiscal. Porque como esses caras não têm grandes plantas de manufatura, consumo de matéria-prima e tal, basicamente o grande custo dele é com folha de pagamento. E folha de pagamento é um tributo federal, não é do município. Uhum. Então o que ele precisa do município é um ecossistema de inovação que possa abraçá-lo, que faz sentido o negócio dele ter aderência. Uhum. E o discurso mais recente é o da mão de obra. Ou seja, se a gente estiver produzindo mão de obra qualificada nessas novas competências que a nova economia está exigindo, né? IoT, Analytics, linguagem de programação mais sofisticadas e tal, é possível que ela veja em Joinville um potencial para ela estar. Então o que a gente tem feito na gerência de desenvolvimento sustentável é isso, é fomentar o ecossistema, não com incentivos fiscais, dinheiro público, mas com iniciativas que possam prosperar a nível de novas startups, a integração da academia, das empresas e do governo, formação de mão de obra, né? Fazer os TCCs das universidades focado em programas da indústria, para que esses professores e alunos comecem a ter um mindset mais de mercado. Então a gente tem feito iniciativas, estimulado programas como esse para rodar aqui na cidade e fazer com que esse ecossistema possa ser mais próximo. Muito bom. Você também apresentou, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, alguns sistemas ou algum mote de problemas ou soluções em mobilidade urbana, né? E então você trouxe, pelo que entendi, dentro do conceito da academia, alguma solução inovadora. Essa solução inovadora é algo que você gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu vi algo sendo muito inédito e a baixo custo para o mercado. Assim, a mesma preocupação que a gente tem com as empresas, que elas precisam se reinventar, o governo também precisa, né? Então a gente tem recursos cada vez mais escassos e a gente precisa otimizar o uso do dinheiro público. A gente tem que errar menos. E a gente optou por começar pela área da mobilidade, que é uma dor muito grande da cidade e é um assunto que cabe à nossa secretaria, então fica fácil você começar por ali. A área da mobilidade, para que possa entender, tinha um problema muito grave de assertividade. Então, as decisões sobre
o que mudar na cidade de sentido de via, criação de viaduto, pontes e tal, era na base do achismo. Recentemente eu vi o presidente do Flamengo falar em axiologia. Eu acho isso, eu não sou flamenguista, sou corintiano, mas eu gostei do termo. E a gente não queria que esse modelo de gestão fosse adotado na secretaria. A axiologia é algo muito inseguro, né? E quando a gente ia defender os nossos achismos lá na comunidade, a comunidade tinha também os dela. Eu brinco sempre que técnico da seleção brasileira e engenheiro de mobilidade, todo mundo é um pouco, né? Então o cara que mora no bairro tem muitas ideias sobre o trânsito da região e tal, porque ele vive aquilo, ele conhece muito melhor que a gente. Então o que a gente... E o segundo problema que nós tínhamos era a priorização das atividades. Então, eu tenho uma equipe muito pequena, por uma cidade muito espalhada, e a gente tinha dificuldade de priorizar o que era mais importante. Então, em setembro de 2017, a gente fez uma parceria com o Waze, com os radares de trânsito, são mais de 100 aqui na cidade, com o Singel, que cuida das informações georreferenciadas, e com os acidentes de trânsito da cidade. A gente pegou e o OpenStreetMap, que é uma informação gratuita cartográfica também. A gente trouxe essas 5 fontes de informação para dentro de um Big Data. Esse Big Data, voltado à gestão da mobilidade, em cima dele a equipe de engenharia de mobilidade desenvolveu uma metodologia para a gente ranquear as vias. Ou seja, eu precisava saber quais vias eram, do ponto de vista da mobilidade, mais críticas, que tinham mais congestionamento, mais acidentes de trânsito, o tempo de deslocamento era muito longo, para a gente poder priorizar. Então a gente criou um ranking das vias que hoje a gente respeita e vai tratando as vias de acordo com a sua posição no ranking, né? Isso a gente trouxe para o segundo nível, que daí foram as ferramentas de simulação, né? A gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem curso de engenharia e mobilidade aqui, e os seus professores trouxeram para nós uma ferramenta de simulação chamada Sumo, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Departamento de Trânsito da Alemanha. Ela é gratuita e open source. Então eles capacitaram o nosso time de engenheiros aqui a usar o Sumo como uma solução. O que o Sumo faz? O Sumo simula o comportamento que o trânsito vai ter de acordo com as teses que a equipe tem. Então, ao invés de eu testar as teses no cenário da vida real, hoje eu testo no simulador. E posso comparar o desempenho atual do trânsito com as várias hipóteses de cenários. Então a gente erra em torno de 6 a 7 vezes até você encontrar um cenário possível. E esse cenário vai me dizer o quanto que a cidade vai economizar em tempo de deslocamento, o quanto ela vai ganhar em produtividade e o quanto eu vou reduzir de CO2, né? Então, a gente tem 12 cenários simulados que devem ser implementados esse ano. Isso vai dar uma economia de 163 horas, que são 8 dias no ano. Ou seja, o cara vai fazer qualquer coisa da vida, menos dentro de um carro dirigindo, né? Esses 8 dias, se eu transformar em produtividade, dá 35 milhões de produtividade e uma economia de 528 toneladas de CO2. Então, o que eu fiz aqui? O conceito de Smart City que a gente acredita é quando a tecnologia ajuda as pessoas a ganharem qualidade de vida. E eu estou dando tempo, né? Dinheiro, CO2, tudo é reversível. Agora, tempo é o único dos bens que a gente não consegue recuperar. Então, isso para mim é Smart City na veia, né? Eu estou usando inovação e tecnologia para dar mais tempo para as pessoas, ou seja, o destino e origem delas ser reduzido, para que elas possam aproveitar melhor a vida delas, ao invés de estar se deslocando de um ponto a outro dentro da cidade. Qual é o tamanho da sua equipe para fazer isso? A gente tem uma equipe pequena aqui, né? São 12 pessoas na área da mobilidade, 3 trabalham na área de simulação. 12 mobilidade de simulação. Isso, então é uma equipe muito pequena para uma cidade muito grande, né? Para uma economia de quanto? De PIB? Financeira. A nossa cidade hoje é 28 bi, o PIB da cidade. Nós ocupamos a 26ª posição. Mas específico do trabalho que você está fazendo de simulação, você me deu um valor de economia de mercado um pouco diferente. 35 milhões de economia, 35 milhões de economia. De produtividade. Esses 8 dias correspondem a 35 milhões. Isso é fácil de fazer porque a gente sabe quantas pessoas passam e a gente faz com base na média de salário mínimo. São 2,9 a média salarial da cidade hoje. Então a sua equipe está super bem investida, né? A gente está... Na verdade, a gente trouxe ciência para tomada de decisão, né? Então, isso ajuda a trazer a imprensa para o nosso lado, porque os argumentos são fortes. Na comunidade, a gente mudou um pouco o diálogo. Então, antes nós íamos à comunidade informá-los como deveria ser,
informá-los de como será a alteração. Hoje não, hoje a gente faz pelo menos 3 encontros com a comunidade, pedindo para ela participar da tomada de decisão. Então, a primeira oficina é, olha, a gente tem esses dados aqui a respeito do bairro de vocês e os gargalos são esses pontos. A gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. E aí a comunidade participa, dialoga, trabalha no modelo de oficina. A gente criou uma metodologia de design participativo que foi premiada em Barcelona no ano passado, né? A gente usa isso para as oficinas de mobilidade também. Esses insumos a gente traz para dentro da secretaria e a partir deles a gente começa a trabalhar. No final, a gente tem uma hipótese de cenário possível, a gente leva isso para a comunidade para sentir o que eles acham daquele comportamento do trânsito. E isso o impacto é muito reduzido. Sempre tem, né? Você nunca vai criar uma hipótese democrática suficiente para todo mundo apoiar. Mas assim, é uma ação ou outra de pessoas, às vezes, intransigentes, assim, que não conseguem pensar num todo e pensam só no individual. Mas é muito menor hoje o volume de reclamações do que nós tínhamos no passado. Você envolveu a comunidade de fato para poder trazer a solução. Que é um dos conceitos Smart City também que a gente acredita. Né? É o humano ajudando dentro do conceito de eficiência municipal. É um modelo bottom-up, não top-down, né? Então, a gente tenta, na medida do possível, fazer que isso seja o mais participativo possível. Parabéns, foi uma bela ação. Acho que você trouxe tecnicamente uma solução tecnológica, envolveu a comunidade em si e resolve problemas de fato dentro do município com esse conceito. Legal.